Olá a todos irmãos em Cristo, todos os cristãos. Aqui quem fala é o pastor Rafael Ott. Estou aqui com o pastor Hildo Vaire, somos pastores da Congregação Evangélica Luterana São Paulo de Porto Alegre. Sempre que se aproxima o dia 31 de outubro, muitas são as dúvidas relacionadas especialmente ao Halloween. E a pergunta que pais, avós, padrinhos fazem é: os cristãos podem participar destas festas do Halloween? Pois é, tem crescido no Brasil a cultura, destas festas de Halloween nos últimos anos, especialmente começou nos cursos de inglês, muito pela influência das aulas de inglês, cultura americana, e agora tem se espalhado nas escolas. A palavra Halloween, ela vem de hallow, um termo antigo para santo, e eve, véspera. Geralmente 31 de outubro, véspera do dia de Todos os Santos. Porém, a origem da festa do Halloween não é nos Estados Unidos. Tem origem na cultura celta, uma cultura que pertencia às Ilhas Britânicas, que celebravam o festival de Samhain, significado o fim do verão. Isso muito antes da Europa se tornar cristã. Esses povos celtas celebravam este festival religioso exatamente porque o frio se aproximava, e com o frio vinham as superstições relacionadas à chegada de forças do mal, demônios, espíritos maus, e por isso acendiam-se fogueiras, faziam-se oferendas neste festival de Samhain para evitar, então, que esses espíritos maus causassem problemas. Mais tarde, após a cristianização da Europa, esse festival acabou perdendo o seu cunho religioso e foi se tornando uma festa folclórica. Porém, muitas pessoas ainda mantinham a ideia de que era necessário fazer oferendas para afastar os maus espíritos. O Halloween, ou o festival de Samhain, ele chegou nos Estados Unidos com os imigrantes irlandeses no século XIX. Hoje é uma festa em que as crianças fantasiam-se de monstros, espíritos e outras coisas, e vão até as portas das casas com a seguinte frase: doces ou travessuras? Essa ideia tem sua origem nas oferendas que eram dadas para afastar os espíritos maus. De uma certa forma, se observarmos bem, as crianças estariam ali representando esses espíritos, esses monstros, esses demônios que recebem oferendas para se afastarem e não fazerem travessuras, podemos dizer assim, ou maldades naquela casa. A palavra em inglês é trick ou treat, doçura ou travessura. A palavra trick também significa truque ou feitiço em inglês. Doces ou travessuras? Essa parece ser uma expressão assim, muito infantil, tão inocente, parece uma coisa tão gostosa de ser dita e realizada, e as pessoas já esperam com doces, No entanto, há uma história por trás disso, em que, não havendo comida, então o mal poderia chegar. E as crianças, então, nessa liberdade que elas teriam porque estão fantasiadas, e poderem, naquela casa onde a pessoa não atendeu ou não tem doces para dar, de atirarem pedras, de serem maldosas, desrespeitosas com as pessoas que lá estão morando. Então há todo um entendimento de que naquele momento do ano, naquela virada de chave, em que o além se torna mais perto do aquém, em que as almas das pessoas têm contato com as pessoas aqui na Terra, então, com comida, oferecendo comida às almas dos entes queridos, elas seriam bem recebidas, ou fazendo fogueiras para espantar, quem sabe,
maus espíritos, né? Incentivando esse contato, essa comunicação com os mortos. E as crianças, sem saberem muito disso, né, são influenciadas, né, nessa fantasia, essas coisas parecem tão bonitas assim, de competição na escola para ver quem vem com a fantasia mais feia, né, mais horrível, com mais morte, com mais sangue, né? E promovem com isso uma coisa que ninguém gosta de sentir, que é o medo. É ter medo, né? É uma festa em que o medo ele aparece, né? E as pessoas querem fazer medo ou têm medo, né? A gente sabe, como cristãos, o medo nunca é um bom conselheiro, né? É uma festa e é uma celebração em que os jovens e as crianças são incentivadas exatamente por uma coisa que nós, como cristãos, pregamos o contrário, pregamos a vida e não a morte. Não celebramos a morte, celebramos a vida. Pois é, brincar com o medo, né? Brincar com a morte ou brincar com símbolos que representam a morte e o mal é algo que deve se questionar. Nós cristãos devemos questionar, né? E por isso volta-se a pergunta aqui: podem os cristãos participarem de festas do Halloween? Apesar de sua origem religiosa, como vimos até aqui, hoje essa festa ela se tornou folclórica, né? Uma brincadeira, podemos dizer assim que ela é vista na sociedade. E além do aspecto econômico também, tem crescido justamente a questão de comércio de fantasias, doces e coisas nesse período, né? Uma brincadeira que se torna bem cara para os pais, muitas vezes. Então, apesar dessa brincadeira, desse folclore, a origem é religiosa, né? E lá em 1 Coríntios 8, e aí fica o incentivo para que todos que estão escutando aqui possam depois tomar suas Bíblias e darem uma lida, o apóstolo Paulo, ele responde uma pergunta que pode ajudar os cristãos sobre o Halloween. Lá a dúvida dos cristãos era se eles poderiam participar das festas que aconteciam aos deuses gregos. Festas onde havia banquetes. Os cristãos também estavam na dúvida se poderiam comprar a carne dos animais que eram sacrificadas nos templos pagãos, já que essa carne voltava para o mercado mais barato. Participar dessas festas ou comer aquela carne traria algum prejuízo para a fé e para a vida cristã? Era a dúvida dos cristãos da cidade de Corinto. Paulo responde que não haveria nenhum prejuízo para a vida cristã. Ele diz que os ídolos ou os deuses, para quem eram oferecidas as festas e as carnes, estes não existiam por si só. Eram invenção humana. E por isso participar dos banquetes ou comprar aquela carne não prejudicaria a vida cristã. Porém, Paulo faz um alerta. Os cristãos deveriam estar atentos aos mais frágeis na fé, para que estes, por não terem maturidade espiritual, não acabassem afastando-se de Deus por confundirem a fé cristã e o culto aos deuses gregos, já que enxergavam pessoas cristãs participando de banquetes a deuses gregos. Voltando à pergunta, podem os cristãos participarem de festas de Halloween? Sem dúvida, podem. Cada cristão, cada família cristã tem sua liberdade. Porém, fica a dica para que estejam atentos aos mais frágeis na fé. E estamos falando aqui agora das crianças. Elas, apesar das fantasias de monstros, fantasmas, apesar das maquiagens representando ferimentos, morte, estas não possuem maturidade e muitas vezes carregam dúvidas sobre estas questões e podem acabar confusas e assustadas. Apesar da brincadeira, sabemos que espíritos maus existem, anjos maus. Apesar da brincadeira, sabemos pela Bíblia
que espíritos de pessoas mortas ou fantasmas não podem ter contato com pessoas vivas. Lá em Eclesiastes 9, versículos 5 e 6, lá diz que os mortos não participam de mais nada do que acontece aqui na Terra. O conselho para os pais cristãos que pretendem deixar seus filhos participarem de festas de Halloween é que, em primeiro lugar, conversem com os seus filhos, no sentido de explicar que monstros, vampiros, lobisomens e tantos outros não existem. Fantasmas ou espíritos de mortos não estão entre nós. Mais tarde, à medida que cresçam, será importante também esclarecer que bruxaria, isso sim existe. E que muitas vezes a bruxaria não é tão bonita assim como é mostrada em filmes, em desenhos, e que muitas vezes bruxaria é usada sim para prejudicar pessoas. Os filhos de famílias cristãs precisam saber que espíritos maus existem. São os anjos maus que se rebelaram contra Deus. Porém, ao se falar desse assunto, é importante que pais cristãos, avós cristãos, padrinhos cristãos, enfatizem que Deus, que tem poder sobre todas as coisas, proíbe que os espíritos maus, os anjos maus, toquem ou machuquem os cristãos. Ele promete estar com aqueles que foram batizados e lhe pertencem. Ele promete enviar os anjos bons para cuidarem daqueles que são seus. Colega pastor Rafael, uma das palavras bíblicas também, aquela que Paulo diz aos Tessalonicenses 5, 21 e 22, e essa, quem sabe, seja uma das orientações para os pais. Examinem tudo, escreve Paulo, fiquem com o que é bom e evitem todo tipo de mal. Então o mal existe, ele não precisa ser buscado, festejado, invocado. Ele produz tantas coisas ruins na vida do ser humano. Nós lembramos, colega pastor, o dia 31 de outubro como uma grande festa na Igreja Luterana, né? Que trouxe paz às consciências, que tirou o medo do além, né? Da vida eterna, de Deus como um Deus amigo, como um Deus bondoso, misericordioso, não como juiz, né? O resgate, a Escritura traz consolo e paz aos corações. E é bíblico e é luterano quando a gente diz assim, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então há liberdade, o cristão sabe que ele tem liberdade e nada o prende, mas pais precisam, professores precisam passar por peneiras, se isso está trazendo benefícios, se isso está ajudando, se a gente está só copiando uma cultura, o que está aflorando na vida dos nossos filhos e dos adolescentes, né? Toda essa oportunidade para se fazer arte, né? E a cultura do mal, a idolatria ao mal, à morte, né? A gente vai num viés diferente, a gente busca o Deus da vida, das ações que fazem bem para o próximo, né? Que são trazidas à luz, né? Então sempre de novo é importante não só proibir, né? Ou liberar, mas conversar, conscientizar, né? Há muito tempo atrás, o dia 31 de outubro foi escolhido como o dia do Saci Pererê, que é um personagem nosso, é da história das nossas lendas, né? E foi trazida por Monteiro Lobato. Monteiro Lobato é o autor de um livro famoso, quem não lembra do Sítio do Pica-Pau Amarelo, né? Aquelas músicas tão gostosas, né? No entanto, o Saci Pererê, no dia 31 de outubro, não tem muita vez, não tem muita voz, né? Porque uma outra cultura, essa cultura da morte, né? Assim, das imagens ruins, de levar medo, fazer medo, do brincar com o escondido, com o além, né? Com a comunicação com os mortos, aí, como o senhor apontou tão bem, aí está o perigo. E aí os pais precisam se alertar. Muitos adolescentes nas escolas que são cristãos sofrem com esse dia, porque
Será que o pai vai deixar vir? Ah, os crentes não podem, os crentes não... Ah, é de igreja, não pode, né? Então há assim uma competição, há uma divisão entre os alunos muitas vezes, né? De novo, essa lembrança, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas convêm. Então a gente tem liberdade, né? Mas essa liberdade não pode estar a serviço de uma opressão, de uma coisa ruim. Então é preciso passar por peneiras, né? É preciso mastigar isso, conversar, conscientizar. Nós temos uma coisa muito bonita com os nossos filhos, que é dialogar, né? Não precisa copiar outras coisas, eles não são mais importantes porque estão com uma roupa diferente, né? Uma roupa que vai agora dar medo para os outros, né? Não está no comando deles isso, né? E as nossas escolas e nossos professores e as direções precisam também reavaliar de novo isso que nós estamos falando. Será que a gente precisa copiar? Será que a gente tem que proibir ou tem que liberar, né? Mas é importante conversar não só sobre esse assunto, né? Finados está aí, né? Em que a gente lembra as pessoas que morreram, né? Onde é que está o vovô depois que morreu? Onde é que está a vovó, como o senhor disse, né? Aquele texto está lá no céu. Não tem comunicação. O nosso Deus é um Deus de vivos, né? Uma palavra que traz paz para a gente, tá? Muito bem. Então esse foi o primeiro podcast. Oba, virão outros. Isso. Com temas que muitos de nós, né, temos dúvidas, e aquilo que você tiver dúvida também, junto da Bíblia, tentar encontrar orientação de Deus, né? E que Deus abençoe o dia 31 de outubro, não como uma festa do Halloween, uma festa do medo, uma brincadeira com a morte, com imagens ruins, mas sim como uma festa da vitória do amor de Deus sobre o pecado, sobre o diabo, sobre o mundo, sobre a morte, através de Jesus, seu Filho. Pois todo o movimento que a Reforma Luterana começou justamente foi para trazer novamente ao mundo essa verdade maravilhosa que havia sido esquecida, de que Deus é por nós, de que Deus veio até nós, de que Deus em Cristo conquistou perdão, vida eterna e salvação para todos nós que não merecíamos, mas por graça e de graça Ele o fez para nós. Essa é a festa da Reforma Luterana. Esses são os pilares que permanecem, né? Esses pilares da Escritura, da graça, da fé, né? E dizemos somente a Deus a glória, né? Só lhe deu glória. Amém. Um abraço, Deus abençoe a todos vocês, querida família, queridos pais, filhos. Deus abençoe a todos com a paz de Cristo. Um abraço.